Bom, meu nome é Sheila, né? Sou mãe do Dom e da Bianca. O Dom tem 7 meses e a Bianca tem 3 anos e meio. E foi alguma das minhas vontades, né, de ter o parto natural. E foi bem mais tranquilo. Meu nome é Carolina. Eu tenho 25 anos e sou mãe da Maria, que tem 5 meses, quase 6. E foram 3 dias de contração e 6 horas de trabalho de parto ativo, sim. Nosso corpo foi feito para parir, então, justamente para que tenha uma recuperação no pós-parto mais leve, mais tranquila, mas depende muito da situação de cada parto. Para as mães que precisaram ou escolheram passar pelo parto cesariano, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado na sua recuperação. Meu nome é Patrícia, sou mãe da Júlia, de 2 anos e meio. Eu queria ter tido um parto normal, mas foi uma cesárea. Pós-cesárea eu senti muita dor mesmo. Sou a Pamela, tenho a minha filha Marina, que tem 1 ano e 9 meses. Eu me preparei para o parto normal, né? Eu sempre me emociono nessa parte de falar do meu parto, porque eu tive todo o processo de um parto normal. Mas chegou um determinado momento do parto que não tava, assim, eu cheguei a 9, né, a 9 de dilatação. Então, quando, né, o médico abriu pra mim e falou, olha, vamos pensar na possibilidade de uma cesárea para evitar qualquer risco, foi tudo bem pensado, eu fiquei bem tranquila com a decisão. E fui pra cesárea, feliz da vida, né? Mas o choque da cesárea vem depois, né? Horas depois que você sente aquele incômodo da perna não mexer. Eu escutei o chorinho dela, que eu fui pegar, eu tentei levantar da cama, aí eu senti uma dor. A bebê tava no meio, assim, eu não conseguia pegar ela. Me deu uma vontade de chorar. Lembrando que são 7 camadas abertas e costuradas, e com isso o corpo demanda um tempo para se recuperar desse procedimento cirúrgico. Então, evitar carregar peso, evitar agachamento, tomar os cuidados devidos, manter a higienização da ferida operatória, do cortinho, sempre ficar atenta para qualquer sinal de alerta em relação ao corte. Dor intensa, vermelhidão, saída de secreção, principalmente a secreção mal cheirosa, né, com odor. Essas pacientes têm que ter muita atenção, porque se tiver dura a região, com dor, vermelhidão e saída de secreção, pode ser um processo infeccioso se instalando. Isso pode vir, inclusive, associado a um quadro de febre. Tive um pouco de sangramento, e no final eu fui descobrir que a dor que eu tava tendo era porque eu tava com bastante constipação. Que é uma das coisas que acontece também no pós-parto, principalmente cesariano, porque é um parto que mexe na cavidade e isso faz com que o intestino fique mais lentificado. De todo modo, a gente recomenda a essa paciente que ela comece a andar de uma forma precoce, porque isso previne inclusive trombose e outras complicações. Aí que eu fui entrando com outras, né, com fibra, com outras coisas para poder ajudar, e aí a dor diminuía. Eu tive crise de rinite, eu queria espirrar e aquela dor nos pontos, foi horrível. Teve uma vez que eu até fui olhar para ver se tá tudo certo, porque realmente era uma dor bem, né, forte. E eu não sabia disso, né? A gente vai, né, aprendendo, porque ninguém fala isso. A gente não tem essa informação. A tosse e o espirro é curioso, porque toda mãe acha que ter a tosse ou o espirro acha que vai abrir os pontos. Então pode espirrar, pode tossir, pode ficar tranquila que os pontos da cesárea não vão abrir, mas algumas pacientes preferem, por exemplo, segurar. Quando for espirrar, segurar. Fazer uma compressão leve da mão na região da cicatriz e espirrar e tossir, mas é para melhorar a sensação do que efetivamente diminuir qualquer risco de abertura de pontos, por exemplo. A maternidade não é leve, não é só momentos de alegria. A maternidade também tem momentos que você fala, caramba, que difícil, que desafiador. Quando você se vê com uma criança nova, ela que demanda tanto, você se vê afastada, né, do marido e acaba afastando. E o intuito de uma família, de um filho é unir. Então você tem que buscar isso, né? Você tem que construir isso com o seu marido. Como a gente não tá conseguindo se cuidar direito, também tem alguma relação assim com eu mesma, com o meu corpo. Aí às vezes eu senti essa trava minha, sabe? Em geral, a gente recomenda aquela quarentena, né? São os 40 dias, 6 semanas após parto, é o período geral. Só que o mais importante é perguntar para essa mulher, você já está pronta para reiniciar a atividade sexual? Você quer reiniciar a atividade sexual? Então, eu sempre oriento que os parceiros ou as parcerias venham também à consulta, porque é importante que a gente coloque essas cartas na mesa para que eles entendam que de fato, não sentir desejo nessa fase é esperado, né? E de que isso não é necessariamente uma situação de que ela não gosta mais dele ou dela, né? Enfim. Depois a gente começa a se resgatar como casal, e aí também é um mix de coisas. Então é um resgate, eu ainda diria que é um resgate diário.
Até hoje. O puerpério é uma nova fase na vida da mulher. Então, é uma fase de transição para uma mulher, para uma nova mulher. É o nascimento de uma mãe. Os primeiros 10 dias eu acho que foram, assim, os mais intensos. Mas no começo eu chorava bastante de tristeza. Por vários motivos diferentes. Porque às vezes bate aquele desespero, aquela questão de que parece que a gente não vai dar conta, mas aos pouquinhos tudo se ajusta. E tudo é uma fase. Então, acho que esse é o maior conselho. Tudo passa. Pro bem e pro mal, né? No sentido de as coisas ruins vão passar. E aproveita o seu momento com a sua filha, o seu momento ali com o seu filho, porque também passa. E daqui a pouco ele não é pequenininho, ele não é um recém-nascido, daqui a pouco ele tá andando já. Então, acho que se fosse resumir numa frase, seria isso: tudo passa. Confia, vai dar certo.